Graça e paz, amados irmãos, nós estamos reunidos nessa manhã, convidando a celebrar ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, por mais um dia que Deus nos deu para vivermos sobre essa terra, lembrando-nos da nossa missão de semear o Evangelho da paz, o Evangelho do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, que nos alcançou e nos colocou dentro da sua igreja, que é a plenitude do seu corpo, a fim de que por ela o mundo seja um lugar em que o Evangelho esteja contagiando e seja revelado o amor de Deus a todos quantos aqueles que necessitam. Hoje, mais do que nunca, nesses tempos, mais do que nunca, é necessário que a igreja seja atuante na sua missão de disseminar o amor, a paz do Evangelho, a fim de que as pessoas venham a conhecer a Deus por meio da sua misericórdia, a fim de que as pessoas venham conhecer a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, que nos salvou, e por meio da paz de Deus que excede todo entendimento. Excede todo entendimento porque, queridos, ainda que as aflições pareçam ser uma realidade para esse mundo, nós temos a certeza de que Deus é soberano e está cuidando de toda e qualquer situação. Não há nada no mundo que pegue Deus de surpresa, porque todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Por isso o nosso louvor, por isso a nossa adoração, em reconhecermos que Deus tem cuidado de nós, e por esse cuidado somos todos os dias preservados para o louvor e a honra da sua glória. Oremos ao Senhor, oração de adoração ao seu santo nome, por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele nos faz e por tudo que Ele ainda fará por nós e através de nós. Oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome. Te bendizemos, ó Deus, em gratidão por mais um dia que o Senhor nos concede. Reconhecemos, ó Pai, que nós não somos capazes de dormir durante uma noite com a segurança de que vamos existir no outro dia. E se não for pela manutenção do Senhor, pelo cuidado divino do Senhor, nós não nos levantamos e conhecemos um novo dia. Cremos que acima de tudo está o teu santo propósito. Acima de todas as coisas, a tua soberania prevalece e que nada foge ao teu poder soberano. Por isso louvamos o teu nome, pela preservação da vida, pelo louvor que entregamos a ti, entendendo a missão que nos foi confiada, de vivermos para a honra e a glória do teu nome. Te exaltamos, ó Deus eterno, Deus imutável, Deus cheio de sabedoria, que ao olhar para nós, criaturas do Senhor, entende as nossas fraquezas, sabes, ó Deus, a nossa necessidade, e não obstante a tua grandeza, o Senhor cuida de nós como filhos amados, pequenos seres dependentes do Senhor. Glorificamos o teu nome porque o Senhor, durante esse dia, nos congregou em tua igreja para louvarmos o teu nome, para celebrarmos a ti, não somente a vida que estamos vivendo hoje, mas a eternidade que o Senhor nos garantiu. Louvado seja o teu nome, porque todos os dias somos capazes de relembrar o sacrifício divino do teu Filho Jesus, para que a nossa vida não se encerrasse aqui, nesta realidade, mas que pudéssemos passar a eternidade com o Senhor. Seja louvado, seja entronizado em nossos corações, que os nossos corações nesta manhã sejam tronos de louvores ao Senhor, e que os nossos lábios professem a alegria, a gratidão refletida no nosso coração, tão somente pela tua presença em nós. Te oramos por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador,
o único Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém. O hino de número 164, nós iremos falar do nome, cantar o nome precioso de Jesus. Louve na sua casa, cante no seu lar, declare o nome de Jesus na sua vida. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Louvado seja Deus pelo nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, que nos garante que a nossa esperança não se encerra nas coisas terrenas, mas nos leva até as mansões celestiais. Louvado seja Deus pela vida da sua igreja, que é nutrida dessa esperança no Senhor Jesus, e que vivemos diante de uma realidade que o mundo não pode conceber. O Salmo de número 68, do versículo 1 ao versículo 10, e depois dos versículos 32 ao versículo 35. Salmo de número 68, do versículo 1 ao versículo 10, e depois do número 32, do versículo 32 ao versículo 35. Diz-nos a palavra do Senhor. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus.
e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu, também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste a provisão para os necessitados. Agora o versículo 32 ao versículo 35. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força ao poder e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Louvado seja o nosso Deus pela edificação que encontramos na sua palavra. Queridos, é necessário que nesse momento estejamos ligados a Deus através da sua palavra e através da sua correção divina. Por isso, nós faremos uma oração através do hino 299. Um pedido de renovação, um pedido de renovação de forças, de renovação de ânimo, para que a nossa caminhada todos os dias seja uma caminhada bem-sucedida, uma caminhada de intimidade com Deus, um caminho que não estejamos trilhando sozinhos. Cante comigo esse hino de número 299. Peça ao Senhor renovação sobre sua vida. Essa é a oração que a igreja deve fazer
todos os instantes que a incerteza quer cercear o nosso coração, todos os instantes em que o desânimo parece permear o nosso coração e a nossa mente. Essa é a oração que devemos fazer a Deus para que Ele nos renove todos os dias. O salmista declarando no Salmo de número 51, ele também declara essa realidade. Salmo de número 51, o salmista diz: ao Senhor, no versículo 15 e 16, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus, no versículo 17 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que o nosso coração esteja quebrantado a ponto de percebermos a nossa dependência do Senhor, a ponto de percebermos o quanto necessitamos dEle na nossa caminhada, da companhia do Senhor, da presença de Deus em nós, para que a nossa caminhada seja uma caminhada bem-sucedida aqui. Oremos ao Senhor com corações quebrantados, e que um coração quebrantado também é um coração disposto a celebrar a Deus ou a oferecer a Deus um culto verdadeiro, porque o sacrifício de louvor que nós oferecemos não é um coração que é carregado de méritos, mas é um coração cheio de dependência da graça de Deus. Então, o nosso sacrifício de louvor não é porque nós nos fazemos merecedores, não é porque as nossas vozes são as melhores vozes para louvar o Senhor, mas, na verdade, somos totalmente dependentes de Deus e estamos perante Ele, tão somente pelo seu favor, tão somente pela sua graça. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua presença e reconhecemos o quão pequenos nós somos. Reconhecemos, ó Deus, que diante da Tua grandeza, do Teu infinito poder, nós não podemos dar um passo em qualquer direção, se não for pelo Teu cuidado, se não estivermos debaixo da Tua graça e debaixo da Tua orientação. Ó Deus, pedimos perdão quando não procedemos dessa forma. Pedimos perdão a Ti, ó Deus, quando o nosso coração quer tomar uma direção segundo os nossos olhos, segundo as nossas convicções. Convicções que muitas vezes não são consultadas são colocadas em consulta diante do Senhor. Mas pedimos, ó Deus, que o nosso coração, agora quebrantado diante do Senhor, seja um trono de louvores, de sacrifícios a Ti. Não de sacrifícios que trazem a nossa alma o pesar, a nossa vida o pesar, mas de sacrifícios de reconhecimento, de que se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos de pé. De que se não fosse pelo Senhor, nós não conseguiríamos andar um passo em qualquer direção. Ó Deus, o nosso coração se enche de alegria renovada do Senhor, como igreja do Senhor. Porque em nossa caminhada, o Senhor está presente. Nas nossas decisões, o Senhor está presente. E entendemos, ó Deus, que tudo se torna um fracasso, ainda que os nossos planos sejam os melhores planos, segundo as nossas convicções, se tornará um fracasso se o Senhor se não tiver a aprovação do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus,
Coloque a tua igreja debaixo do centro da tua vontade. Coloque a tua igreja debaixo do teu querer santo, para que a nossa caminhada no Senhor seja uma caminhada bem-sucedida. Pedimos, ó Deus, que além de cuidar de nossas vidas, das necessidades temporais pelas quais nós passamos, dos momentos que temos vivenciados nesses últimos dias de pandemia, de incertezas, de pânico em muitas pessoas, que a nossa confiança no Senhor se renove todos os dias. Dá-nos vida todos os dias, vivifica, ó Deus, a nossa confiança, vivifica, ó Deus, a nossa certeza de que o Senhor está cuidando. Louvamos-te, ó Deus, porque pela tua misericórdia estamos de pé. Te louvamos, ó Deus, porque temos a consciência de que o Senhor é quem nos coloca em triunfo, é o Senhor que nos leva em triunfo, e que os nossos empreendimentos só serão bem-sucedidos quando o Senhor estiver no controle. Por isso, ó Deus, entregamos as nossas vidas na tua mão, a fim de que o Senhor as administre segundo a tua vontade, para que, como igreja do Senhor, possamos ser relevantes em um mundo sem referência de ti, em um mundo que carece da tua paz, um mundo que carece do teu amor. Que a sua igreja seja veículo de paz, que a tua igreja seja veículo do amor revelado na tua pessoa e revelado na pessoa de Jesus Cristo. E que vivamos uma vida consagrada inteiramente a ti. Pedimos por essas bênçãos e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridos, que bom é poder louvar ao Senhor. Que bom é poder derramar o nosso coração diante de Deus. Seja por meio das canções que nós cantamos e que nos eleva a alma, que nos traz conforto. Seja por meio das orações que elevamos a Deus, conscientes de que Ele nos ouve, conscientes de que a nossa oração não é um monólogo, mas é uma conversa sadia com o nosso Deus, que ouve e nos responde segundo as nossas necessidades. Como igreja do Senhor, precisamos ter essa certeza de que nós não falamos ao vento, para que Deus possa ouvir ao longe. Nós falamos a um Deus presente, a um Deus acessível, que ouvindo a nossa oração, retorna-nos segundo as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor pelo seu cuidado, louvado seja o Senhor pela sua provisão em nossas vidas. O hino de número 154, nós estaremos entoando esse hino e depois estaremos ministrando a palavra do Senhor. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz, pois espinhos tantos que nos vêm
sangrar, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, breve a noite desce, noite de uma luz, medo cercarece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, que ao meu lado vens. Se estás comigo, vem e me sustens. Amém. Louvado seja o Senhor, por podermos louvá-lo, na certeza de que encontramos segurança no seu amor e no seu cuidado para conosco. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós estaremos baseando a nossa mensagem da palavra de Deus. E enquanto você encontra aí, o pastor está indo ali no bebedouro pegar água para suportar o tempo da pregação. Um minutinho e o pastor já está voltando. Prontos para lermos o Evangelho do Senhor? A partir do versículo 1 de João, do Evangelho de João, capítulo 17, diz-nos a palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim,
e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Palavra do Senhor. É claro que nós poderíamos continuar essa leitura, e essa leitura seria de todo edificante para o nosso enlevo espiritual. Mas nos detemos até aqui para trazermos com fidelidade e segurança o que Deus quer nos falar nessa manhã, através da sua palavra. Irmãos, nós nos encontramos diante de uma situação tão difícil no mundo, e louvado seja Deus, porque essa situação difícil que nós encontramos, essa pandemia, tem trazido a igreja novamente a um critério importante, não simplesmente de dobrar os seus joelhos, dia após dia, orando ao Senhor, mas fazendo dessa oração uma oração cheia de efeitos, uma oração que corresponde à vontade de Deus, em que a nossa gratidão seja verdadeira pelo cuidado divino, em que sejamos legítimos intercessores, porque quando oramos a Deus, nós agradecemos pelo que Ele faz, mas também rogamos pelas nossas necessidades e as necessidades dos outros. A igreja, nesses últimos tempos, tem se voltado a uma realidade em que ela não olha mais para o seu próprio umbigo. Pela reunião de pessoas que se encontram domingo após domingo num encontro social, mas que agora mesmo afastados por essas circunstâncias, estão unidos no mesmo propósito, de elevar o seu coração a Deus, agradecendo pela bênção da vida e rogando pelos seus queridos irmãos, sendo intercessores também pelas pessoas que estão distantes. E a oração nesse tempo tem sido um momento proveitoso da igreja, para que se entregue a Deus, para que se eleve a Deus, não mais dentro daquela regrinha em que oramos a Deus para obter benefícios, segundo aquilo que o nosso coração deseja, o que a nossa carne deseja, para alimentos materiais somente, mas para que a nossa fé se renove, para que os desafios que a vida apresenta não sejam suficientes para tirar a nossa confiança do Senhor. É verdade, queridos, que esses são dias em que a igreja está sendo renovada no propósito de falar com Deus. E a oração se faz ou traz muito mais sentido nessas épocas. A igreja que perdeu o costume de orar, e eu não digo igreja presbiteriana de Lages, eu digo a igreja no mundo, que perdeu o costume de orar, está voltando ao centro da vontade de Deus, não orando pelas coisas que Ele deseja,
mas entendendo que Deus, como provedor, quer que sejamos legítimos intercessores e o nosso coração tenha suficiência para abrigar uma integridade tal a ponto de nos condoermos e manifestar a nossa generosidade para com os outros. E nós encontramos na palavra de Deus um exemplo desse. De uma oração que perpassa toda a situação de conforto, que ultrapassa toda a situação de estar num momento feliz e agradável. A oração que nós acabamos de ler na palavra de Deus é uma oração que é descrita nos outros evangelhos como uma oração de agonia. Essa é a oração do Getsemane. Essa é a oração em que Jesus está pronto para subir ou consumar a obra que ele veio fazer por designação da Trindade. E as conexões que nós encontramos nessa oração, Jesus pede por si. Jesus louva a Deus pela sua vida, ao Pai pela sua vida, e engrandece a Deus, dizendo que a glória de Deus é o seu objetivo final. E veja, queridos, essa oração não é uma oração em que o coração está plenamente satisfeito. Essa oração é descrita como um momento de agonia, como um momento que foge à serenidade, um momento angustioso, situação em que muitos dos nossos corações se encontram, situação em que muitas de nossas vidas estão sentindo por causa dessa pandemia, pessoas que perdem seus entes queridos, pessoas que dentro dos seus lares têm pessoas afetadas por essa enfermidade. É momento de orar. É momento de usarmos o exemplo de Cristo e orar. Mas esse texto, ele é sugestivo porque nos ensina pelo que orar, pelos motivos que nós devemos orar. E encontramos 3 prerrogativas dessa oração em todo o capítulo. E como eu já disse, nós vamos nos deter somente até o versículo 11, ainda que façamos menção a outros versículos deste capítulo. Jesus está orando por si mesmo. Não para que ele tenha aquilo que o seu coração deseja, mas para que ele seja encaminhado ao objetivo final. E se o objetivo final, no seu caminho, no seu destino está a cruz. Jesus ora pelos seus discípulos, com quem ele passou durante 3 anos ensinando a palavra de Deus. E ele, a palavra viva, estando com os discípulos, provia-lhes garantias, provia-lhes segurança, dando-lhes a certeza de que, estando com Cristo, estavam seguros. Mas Jesus também ora por todos os crentes, que em todas as épocas e lugares estariam sendo alcançados pelo poder renovador do Evangelho. Motivo pelos quais nós devemos orar, motivos pelos quais nós devemos orar e levar a nossa confiança no Senhor. E não, queridos, não porque as coisas estão acontecendo do jeito como nós queremos, como nós desejamos. Jesus não se entende como aquele que está plenamente satisfeito por ter que ir à cruz, motivo pelo qual ele
tem no seu suor gotas de sangue. Jesus não está ali buscando a satisfação daquilo que ele desejou, sempre desejou na sua vida. Mas ele entendia a necessidade do seu caminho, a necessidade do seu destino. É por isso que esse capítulo está em conexão com o capítulo 13, quando Jesus se faz servo. Naquela reunião em que ele ministra a ceia, trazendo um novo significado, ele começa com um gesto de lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que sim, ele veio para servir a humanidade. Esse texto está em conexão com o capítulo 14 de João, onde ele se apresenta como o caminho, verdade e vida. Motivo pelo qual ele se apresenta e diz que ele e o Pai são um. O próprio Senhor Jesus, que pela sua palavra nos dá a garantia de vivermos uma vida com Ele, que no capítulo 15 chama os seus discípulos para viver uma vida de intimidade com Ele, de amizade, de emprego, no investimento de intimidade com Ele. Quando Ele diz, eu já não chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus se descortina diante dos discípulos, abrindo o seu coração, mas também está no capítulo 16, onde ele ensina sobre a plenitude do Espírito Santo, o outro consolador que seria dado aos discípulos e inauguraria o templo da igreja. E Jesus encerra esse texto no capítulo 16, queridos, vá lá no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor se dirige da seguinte forma: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. De modo que a oração sacerdotal, a oração que Jesus agora está ali naquele jardim, vislumbrando seus últimos momentos, não é uma oração de pesar, mas é uma oração de confiança em Deus. Não é uma oração de lamento pelo seu destino, mas é um caminho resoluto. Não um caminho fácil, mas um caminho necessário. Deus colocou no caminho de Cristo, como destino final, a cruz. Jesus não nos ensina a orar quando a nossa situação está fácil. Jesus não nos ensina a orar quando nós estamos em situação tranquila. Jesus nos ensina a orar em todo momento.
mas, sobretudo, o momento que nos faz nos achegarmos a Deus com o coração totalmente quebrantado e ao quebrado diante das circunstâncias pelas quais nós não temos o menor controle. Jesus nos ensina a orar quando a tempestade parece cercear e permear o nosso coração. Jesus nos ensina a orar quando a falta de paz parece uma ameaça. Jesus nos ensina a orar quando a nossa confiança parece fraquejar diante das circunstâncias do mundo. É por isso que o versículo 33 do capítulo 16 só faz sentido se ele estiver em conexão com todo o contexto do capítulo 13 ao capítulo 18 do Evangelho de João. Da realidade de que muitas vezes nós não somos chamados para trilhar caminhos fáceis. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que no mundo nós passamos por aflições. Realidade que muitos de nós, ou todos nós, em proporção mundial, estamos vivendo nesse momento. Mas Jesus ensina que nesses momentos a nossa coragem deve se tornar evidente. Devemos renovar as nossas forças, olhando para o seu exemplo, de que ele se declarou vencedor, a fim de que os nossos ânimos estejam acima de qualquer suspeita, a fim de que o nosso ânimo não possa ser quebrado diante das circunstâncias difíceis. Queridos, como igreja do Senhor, precisamos aprender com o Evangelho que Jesus não nos chamou para trilhar o caminho mais fácil. Como igreja do Senhor e à semelhança do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos entender que o nosso chamado é para trilhar o caminho necessário. E quando Jesus ora, ele está consciente dessa realidade. Por isso, quando nós formos falar agora no versículo 33 do capítulo 16, que esse versículo não esteja destoando da realidade de nos declararmos vencedores sobre toda e qualquer situação, sem antes passarmos pelo crivo da oração, sem antes passarmos pela intimidade que temos com Deus, para que as nossas forças se renovem, para que o nosso coração encontre paz, para que o nosso coração encontre segurança. No mundo passais por aflição. No mundo vocês passarão e passam por aflição. Mas tenham bom ânimo. E a declaração final é: eu venci o mundo. Jesus não está falando de coisas que vão acontecer. Jesus está falando de uma realidade que já aconteceu. Apesar de que nos momentos futuros, nos próximos momentos da sua vida, a cruz ainda estava no seu caminho. De modo que a cruz não foi uma derrota para Jesus. É na cruz que a sua vitória se consumou. E quando olhamos para essa oração, eu quero chamá-lo a atenção para essa oração de Jesus. Segundo o critério que nós determinamos na sua oração. Ele olha, e veja que como é interessante o relato do apóstolo João. Depois de dizer essas coisas, depois de todo o episódio que acontece do capítulo 13 ao 16, de prover segurança aos seus discípulos, ele agora ora ao Pai.
E a sua palavra não é uma palavra de lamento. A sua palavra é: Pai, chegou a hora. Chegou o momento em que, para o qual eu fui designado para vir a este mundo. E eu sei que esse momento me leva até a cruz. A cruz é a glorificação. E por isso ele diz: glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Porque na cruz está a minha e a tua redenção. Jesus não está falando de um sucesso em que o mundo o aplaude. Jesus está falando de um sucesso em que Deus o glorifica. Quantas vezes, queridos, nós queremos ser bem-sucedidos diante do termômetro da reação das pessoas? Jesus está tão focado em glorificar a Deus, a fim de que o seu momento final seja um momento em que efetivamente isso aconteça. E ele fala algo interessante que revela a unidade de quem ele é com o Pai. Assim como lhe desse autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna está na consumação da sua morte na cruz, motivo pelo qual ele derramou o seu precioso sangue, para nos comprar e pertencermos definitivamente a Deus e à sua igreja. Jesus ainda diz que glorificar a Deus é conferir aos que, pelo amor de Deus, ele concedeu aqueles a quem o Senhor direciona, a quem o Pai direciona a ele, para que sejam salvos. A glorificação é a consumação da vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, a vida eterna não é simplesmente o gozo de todas as coisas que o nosso coração deseja. A vida eterna é o reconhecimento de um Deus vivo, de um Deus que provê, de um Deus que sustenta, e a credibilidade de Jesus Cristo, a palavra viva que nos sustenta. É por isso que Jesus está orando agora, entregando um relatório do que ele fez, do que ele está realizando, cuja consumação ainda se daria alguns momentos à frente. E Jesus deixa claro no versículo 4: eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei realizando a obra que me deste para fazer. E talvez você olhe um pouco para trás e pense assim: mas ele ainda não foi à cruz. Jesus dá como realizada todo o plano de Deus para efetuar a minha e a tua redenção. Jesus dá como consumada, ainda que ainda não tenha acontecido. Jesus nos ensina a termos um passo de fé, entendermos a nossa direção e a nossa caminhada no Evangelho. E apesar de Jesus estar plenamente ciente de que as coisas que definiriam o seu destino ainda estavam à frente, ele está confiante de que essa obra já foi realizada. E espiritualmente essa é a realidade, porque ele diz isso no versículo 5: glorifica-me contigo, mesmo
com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Cristo encarnado não é um Cristo que passou a ter a existência a partir do momento em que ele se encarnou, mas é o Deus existente, Deus pré-existente, quando sequer havia algo criado, quando sequer existia o mundo. O plano maravilhoso de Deus em nos trazer de volta ao seu rebanho, o plano maravilhoso de Deus em nos levar de novo ao seu aprisco, a fim de termos intimidade renovada com Ele, uma reconciliação com Ele. Tirava Cristo do momento em que Ele estava definido como aquele que gerenciava todas as coisas, como Criador de todas as coisas. Porque João identifica logo no capítulo 1, o mundo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito veio à existência. Nada do que foi feito se fez, não se originou sem a vontade, sem a permissão, sem a palavra declaratória de Cristo. É por Ele que existimos. É por Ele que vivemos. Por isso essa glorificação, o Senhor Jesus está dizendo: Pai, eu estou prestes a me reunir contigo. Eu estou me reunindo contigo na eternidade, voltando para o lugar de onde vim, para reassumir o meu lugar. Mas não sem antes, queridos, de ter consumado todo o plano da redenção. E é por isso que Jesus evoca o versículo 6 dizendo: eu manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Não obstante já ter posse da eternidade, antes que as coisas viessem a existir, Jesus se tornou semelhante à nossa humanidade, para poder nos resgatar, para poder pertencermos a Ele, definitivamente. E é isso que ele diz: eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. E a palavra aqui, queridos, não é simplesmente a palavra verbalizada pelo Senhor Jesus, mas é o significado literal de quem Jesus é. A palavra viva, a palavra retida no coração, guardada no coração, com a presença viva do Senhor Jesus. É claro que quantas vezes nós queremos entender que o ensino do Senhor Jesus é proveitoso, isso nós não podemos negar. Mas o que Jesus não está dizendo aqui é que eles estão preparados pelo ensino que receberam somente, mas pela presença efetiva de Jesus na vida deles. Ele encerra esse pensamento no versículo 11. Ele encerra esse mesmo pensamento no versículo 11. E ele diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Através da palavra verbalizada que Jesus identifica a Deus, naquela pergunta inconstante de Filipe, mostra-nos o Pai, Jesus se revela dizendo: agora sim, Pai. Depois de tudo esclarecido, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras, e assim agora Jesus está falando de ensino, de doutrina que me deste. E eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A oração de Jesus
não é um pedido sobre os fatos para amenizar as coisas que ainda vão acontecer, mas é a declaração de consistência, de consumação da sua missão, da sua obra de salvação. Quantas vezes nós queremos orar a Deus para pedir? Mas Jesus nos ensina que, através dessa oração, que a nossa oração ela deve consistir numa conversa de entendimento de um propósito divino sobre nossas vidas, como igreja do Senhor, não como seres humanos simplesmente. De uma missão que muitas vezes está além da nossa vontade, além dos nossos desejos, mas que passa pela necessidade de um caminho necessário, mas que Jesus promete que ele já venceu. O versículo 8, Jesus diz: eu tenho transmitido essas palavras. E eles têm a confiança, eles receberam, eles acreditaram e reconhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. E agora sim, o versículo 9 e ao versículo 11, nós encontramos sim as palavras de Jesus. Um pedido específico pelos seus discípulos, dizendo: é por eles que eu peço. É por ele que eu peço. É por eles que o meu pedido se faz agora diante do Senhor. Se realiza diante do Senhor. E o meu pedido é um pedido simples, Senhor. Não peço pelo mundo. E o mundo aqui não é um sistema de coisas, mas de outras pessoas que seriam alcançadas por intermédio do Evangelho, mas que agora necessariamente era necessário que Deus pudesse preservar os seus discípulos, principalmente no corpo apostólico, a fim de que a inauguração da igreja fosse uma realidade, começada por homens, discípulos, ainda que poucos, pudessem alcançar o mundo inteiro, em todos os lugares, que iriam completar o corpo de Cristo, personificado na sua igreja, na plenitude do seu corpo. Aquele momento em que Jesus se torna um intercessor por as pessoas que lhe estão próximas. É nesse momento que Jesus ora e diz: eu peço por eles, por aqueles que tu me destes. Porque eles não são só meus, eles são teus. Jesus puxa primeiro a oração, um pedido pela proximidade dos seus discípulos, daqueles que estão convivendo consigo, daqueles que estão com ele naquela situação, até o momento da cruz. Jesus intercede, Jesus é um intercessor por excelência e diz: Senhor, eu peço por eles. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, os discípulos, eu sou glorificado. Jesus novamente está demonstrando a sua unidade dentro da Trindade, sua unidade com o Pai, de modo que o que Jesus está pedindo é que eles sejam seguros e assegurados, como a confirmação de que Deus os entregou para administrar e ensinar, a fim de que por eles a igreja pudesse ter continuidade, fosse inaugurada e pudesse ter continuidade. O que Jesus pede nesse momento é que sua morte não seja algo frustrante, que a sua morte realmente delegue a missão, o resultado da missão pelo qual ele veio ao mundo, de salvar, de resgatar para si uma igreja.
e fazer com que, ainda que seja um grupo restrito e pequeno, isso seja dinâmico a ponto de alcançar todas as nações. Jesus ora pelos seus discípulos, com a declaração de que ele já não está no mundo, e espiritualmente essa é a verdade. A igreja que anda na terra como peregrinos, ela anda nesse mundo não como cidadão do mundo, mas como cidadão dos céus, cuja cidadania está nos céus. Assim como Cristo não é do mundo, não está mais no mundo, e aí sim, confirmando o seu sacrifício, nós não somos do mundo, apesar de estarmos nele. E é isso que Jesus disse. Eles continuam no mundo. E eu vou para junto de ti. E o pedido final do Senhor Jesus é: Pai, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Cristo evoca a unidade da igreja. Cristo evoca a unidade da igreja na reunião do seu próprio corpo. E às vezes nós ignoramos muito essa realidade. Achamos que somos seres dissociados com vontade própria, com iniciativa própria, quando deveríamos entender que, como igreja do Senhor Jesus, devemos estar unidos a Ele, no mesmo objetivo, no mesmo destino, no mesmo pensamento. Deveríamos viver assim, deveríamos ser assim. Portanto, queridos, a nossa oração nessa manhã é que você esteja plenamente realizado. Irmão Leandro, vai atender o rapaz ali fora para mim? Desculpe, irmãos, nós estamos atendendo um rapaz que veio pedir o auxílio da igreja. E complementando, irmãos, que sejamos igrejas que pertencem a Cristo e por meio do seu evangelho sejamos plenamente edificados. Que sejamos igrejas que nos reunimos a Cristo no mesmo objetivo e nos unimos a Ele. Somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Viver para Deus, estar em Deus, estar em Cristo, é a missão da igreja, que mantém a sua comunhão, sobretudo, através da oração. De uma oração que exalta a Deus, que glorifica a Deus com sua vida. De uma oração que nos torna intercessores por pessoas que são próximas a nós. De uma oração que nos torna intercessores, ainda que as pessoas estejam distantes de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir na sua palavra, a ponto de sermos plenamente edificados por Ele. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim desse culto. E, ao chegarmos ao final desse culto, nós queremos comunicar à igreja o falecimento da mãe da nossa irmã Maria Ataíde, esposa do Gelson, o irmão Gelson da Igreja Assembleia de Deus. Maria Ataíde é membro da nossa igreja e nós estamos, nesse momento, transmitindo à igreja o falecimento
da mãe da nossa irmã. O sepultamento será às 16 horas no cemitério da cidade de Paracambi. Eu tenho certeza que, pela falta de velório, né, porque já é um costume, já adotaram esse princípio aqui na nossa cidade também, de não se fazer velório, o corpo estará subindo a partir das 3h30, das 3h30 direto para o cemitério. O pastor pretende estar lá, o pastor deve estar lá, nesse momento, trazendo conforto e mostrando-se presente nesse momento difícil dos nossos irmãos. Então, pedimos que a igreja ore pela família da nossa irmã Maria, para que eles sejam confortados pelo Espírito de Deus, pelo nosso Deus querido, tá bom? Então, nós estamos comunicando aqui o falecimento da mãe da nossa irmã, tá bom? Nós queremos reproduzir aqui a saudação dos nossos irmãos, a irmã Eliane Medeiros, rogando a Deus que Ele esteja abençoando, deixando o seu bom dia, que Deus esteja abençoando a sua igreja, a irmã Tarciene Farias, deixando o seu bom dia, César Vieira, deixando o seu bom dia, Aldacir Mota, também, Cláudia Miranda, Eliane Medeiros novamente, pedindo que Deus abençoe a minha vida. Graças a Deus, irmã, que Deus esteja nos abençoando a todos nós. A Rose Leopoldino, a paz do Senhor. O Antônio Rocha, nosso irmão Antônio, vizinho do pastor ali. Bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. A Cláudia Miranda deixando o seu amém aí, que ela deve ser a conclusão, que ela ouviu a mensagem, está concordando com a palavra de Deus que traz edificação ao nosso coração. Aqueles que deixaram suas reações: Maura Cruz, Eliane Medeiros, Aldacir Mota, Tarciene, César Vieira, o Leco, Euselena Catrinque, Leni Tavares. A Leni Tavares é a minha irmã querida da Igreja Verdade e Vida, Presbiteriana Verdade e Vida, em Piraí, querida irmã em Cristo, pessoa amada e igreja amada do pastor. A Márcia Lorandes, também membro da nossa congregação, da nossa igreja e militando na congregação em São Miguel. A Liliane Pérez, que está caminhando conosco no Evangelho, com o seu esposo, Fábio, e seus filhos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Nós estamos no meio da família e fizemos os desafios para que as famílias estejam compartilhando dos nossos cultos, nas redes sociais, e fizemos o desafio que nesse período cada irmão, cada lar pudesse trazer através de fotos, documentar através de fotos ou um pequeno vídeo as suas reuniões domésticas. Na verdade, ainda não aconteceu com ninguém, senão a família do nosso irmão Leandro. Então, estamos aguardando os irmãos ainda, já estamos terminando o mês de maio e não temos nenhuma foto ou nenhum vídeo que retrate a reunião familiar dos irmãos aí, tá bom? Continuamos com este desafio e esperamos encontrar ainda alguma coisa que possamos mostrar nos nossos cultos semanais, ok? Além do pedido de oração pela família da nossa irmã Maria, a Taíde, nós temos o pedido de oração pelo Gugu, pelo Gustavo, ovelhinha do Senhor, aqui dessa igreja, que está internado ainda no Hospital de Vassouras. Pedimos pela nossa irmã Luzinete, a nossa oração pela nossa irmã Luzinete, Pedimos pelo nosso irmão Bilo, que ainda está internado.
Pedimos oração também, queridos, pelos familiares dessa semana, e essa semana alguns familiares vizinhos nossos perderam seus entes queridos, que o Senhor esteja consolando. Queremos agradecer no meio de todas essas situações a Deus pela vida do pai da nossa irmã Márcia Costa. Ela deu testemunho de que o pai já ganhou alta. Louvamos a Deus pela vida do pai da nossa irmã Márcia e cremos que, segundo a vontade de Deus, todas as outras coisas serão solucionadas. Bom, então vamos orar, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e interceder a Deus pela vida dos nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, entregando e encerrando este culto que Te é devido. Tu és o Deus exaltado sobre todas as nações. Tu és o Deus exaltado sobre nossas vidas. E por isso nos achegamos a Ti, em oração, em louvor e em gratidão, fruto de um coração agradecido, proferido por lábios que Te adoram, por lábios que Te exaltam, de vidas consagradas ao Senhor. Ó Deus, nós queremos interceder nesse momento pelos lares enlutados, e queremos fazer menção da família da nossa irmã Maria Taíde, que perdeu a sua mãe. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja presente, consolando cada coração, trazendo ânimo, trazendo conforto e preenchendo a lacuna do vazio que sentimos pela falta de um ente querido. Em nome de Jesus, que Teus filhos sejam amparados pelo Senhor nesse momento difícil. Ó Deus, nós intercedemos ainda pelos enfermos da Tua igreja. Fazemos menção do Gustavo, que está internado ali em Vassouras, juntamente com todos os seus familiares. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que eles tenham oportunidades, ó Deus, de, mesmo neste momento de dificuldade, glorificar o Senhor. Pedimos pela Tua serva, pela Tua filha Luzinete, que está enferma, e que cremos pela Tua palavra que o Senhor a colocará de pé. Cremos que Tu és o Deus soberano, cremos que Tu és o médico dos médicos. E por isso, ó Deus, rogamos pela Tua intervenção, com a palavra do Seu próprio Filho, guarda-os. Pai Santo, guarda-os, protege-os, em nome de Jesus, para que sejam preservados, não somente para a nossa satisfação, ó Deus, para a satisfação dos nossos desejos, mas que sejam preservados para a honra e a glória do Teu santo nome. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é final e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, Te intercedemos novamente pelo o Teu servo Bilo e Te agradecemos porque ele tem melhorado da sua situação e cremos que diante de todas essas situações o Senhor está provendo o livramento, o Senhor está fortalecendo as vidas. E o Senhor, que tem todo o propósito, toda a finalidade, nos faz trilhar o caminho da Tua salvação. Ó Deus, nós temos certeza de que o caminho que o Senhor mesmo determinou para cada um de nós, como igreja do Senhor, não são caminhos fáceis. O Senhor não nos prometeu uma vida com a leveza que muitos desejam. A palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos é que no mundo nós passamos por aflição. E a realidade do nosso momento, nós estamos vivenciando isto neste momento, nesses dias, nesses últimos dias. Senhor, guarda o nosso coração, fortalece-nos na esperança de que o Senhor está cuidando, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada um dos Teus filhos. Pai, nós Te pedimos essas bênçãos, sabendo que o Senhor fará muito mais
muito mais do que as nossas expectativas são lançadas sobre o Senhor. Pois o Senhor nos surpreende, o Senhor nos ensina, através da tua resposta, de que a tua vontade soberana é para benefício dos teus filhos. Louvado seja o teu nome. Rendemos-te graças por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, mantendo-nos a esperança e os nossos olhos fitos na eternidade. Por tudo que o Senhor ainda fará pela vida da tua igreja e dos teus filhos. Te pedimos por todas essas bênçãos, no nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor da igreja, nosso Senhor, e com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós encerramos esse culto, convidando-o a estar conosco nessa noite, às 19 horas, quando estaremos reunidos uma vez mais nesse dia para adorarmos a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até às 19 horas, quando estaremos aqui louvando ao nosso Deus.